Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 5 de novembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34, que diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Texto um pouquinho extenso, meus irmãos, nesta manhã, mas importante para entendermos alguns aspectos da Santa Ceia. Em primeiro lugar, a igreja em Corinto, ela festejava, ela tinha uma festa e que, juntamente com esta festa, era celebrada a Santa Ceia. Ocorre que muitos irmãos não aguardavam a chegada de outros irmãos para participarem desta comunhão. Então, de forma antecipada, eles tomavam a ceia, ou seja, não havia uma administração da Santa Ceia de forma ordeira, de forma coordenada, de forma que viesse de fato a refletir a comunhão do corpo. Paulo então chama a atenção dos coríntios para estes episódios tristes na igreja. Não quero entrar em maiores detalhes a respeito desta festa, mas quero aqui apenas dizer, meus irmãos, que Paulo, ao ministrar a ceia, Paulo explica que ele está entregando aquilo que ele recebeu. E o que ele recebeu? Aquilo mesmo que o Senhor Jesus disse quando ministrou a Santa Ceia, conforme descrito em Mateus, conforme descrito em outros evangelhos. Assim, então, Paulo, a partir do versículo 23, ele ministra a Santa Ceia de forma a lembrar cada ato de Jesus ao também ministrar a Santa Ceia, ao também ministrar sobre seus discípulos a comunhão, esta nova comunhão do corpo, esta nova aliança no seu sangue. Paulo, então,
ele avisa aos irmãos que todas as vezes, assim como Jesus avisou, todas as vezes que eles viessem a comer do pão e beber do cálice, eles estariam ali anunciando a morte do Senhor até a sua volta. Não só isso, estariam ali trazendo à memória de todos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim, Paulo continua falando a respeito de algumas características da Santa Ceia, e a partir do versículo 27 ele fala da indignidade daqueles que participam de forma indigna da Santa Ceia. Paulo, ele pede aos irmãos que façam um exame de autorreflexão, um exame de consciência, de refletirem a respeito de suas vidas como se estivessem diante de um espelho e pudessem ali então verificar no seu coração ou nas suas ações se eles poderiam de fato, antes de um arrependimento genuíno, estar diante da mesa do Senhor e sentar-se à mesa do Senhor. Porque aquele então que come do pão e bebe do cálice de forma indigna, de forma a não discernir aquilo que está fazendo, ou seja, a não ter uma consciência fiel a Deus daquilo que está fazendo, é melhor então que não coma do pão e não toma do cálice. Porque Paulo diz que o resultado disso é que muitos irmãos estão fracos e doentes. Muitos irmãos estão vivendo uma vida espiritual rasa, fraca e indigna. Paulo, ele exorta a igreja a realizar um julgamento próprio, a realizar, portanto, repetindo esta auto-reflexão. Ele continua, porque quando nós nos julgamos, quando nós fazemos esse autoexame, nós recebemos do Senhor a sua disciplina, para que não venhamos a sermos condenados pelo mundo. Assim, meus irmãos, Paulo não só chama a atenção para o pecado dos irmãos quanto à ceia, quanto à mesa do Senhor, mas Paulo também acaba aqui, de forma didática, ensinar o mistério da Santa Ceia, ensinar as características da Santa Ceia e, por fim, exortar os irmãos da igreja de Corinto para que não viessem a participar deste sacramento de qualquer maneira. Da mesma forma, meus irmãos, assim como Paulo ensinou os irmãos em Corinto, ele também nos ensina. Via de regra, sempre lemos esse texto na ministração da Santa Ceia, pois é um texto didático, é um texto, portanto, que traz ao nosso coração essa avaliação tão necessária para sentarmos à mesa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que não só a Tua palavra, mas o Teu Espírito nos leve à consciência da importância, Senhor, de sentarmos à mesa com Teu Filho. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a comermos do pão e tomarmos do cálice de forma digna, para que não venhamos a perecer espiritualmente neste mundo. Abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã. Seja com eles, Senhor, suprindo cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.